Minha filha me trocou pelo padrasto dela no dia do casamento depois de eu ter criado ela sozinho. Agora, ela implorou, mas eu dei a ela uma lição que ela nunca vai esquecer. Eu tenho 46 anos, sou pai solteiro que criou minha filha Emily, agora com 26 anos, basicamente sozinho depois que a mãe dela, Vanessa, foi embora quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Sim, Vanessa simplesmente foi embora. Não houve uma grande briga, nem nada que fosse aumentando aos poucos. Um dia ela disse que precisava de espaço e então foi embora. Depois eu descobri por que ela fez isso, mas não vou contar agora. Você vai descobrir mais tarde na história. Então eu fiquei com toda a responsabilidade, tentando descobrir como criar uma criança sozinho. Não foi fácil, mas eu consegui. Trabalhei longas horas, garanti que Emily tivesse tudo o que precisava e estive presente em todos os momentos pequenos e grandes da vida dela. Durante 12 anos fomos só nós dois. Emily era o meu mundo inteiro e eu gosto de pensar que fiz um bom trabalho. Eu estava lá para cada joelho ralado, cada evento da escola, cada dia difícil. Claro que de vez em quando ela perguntava da mãe, especialmente quando foi ficando mais velha. Onde ela está? Por que ela foi embora? Foi culpa minha? Essa última me destruía. Sempre que ela perguntava, eu dizia: não, querida, não foi sua culpa, sua mãe te ama, ela só precisava ir para outro lugar. Eu nunca falei mal da Vanessa, mesmo que, sinceramente, eu quisesse. Achei que Emily tiraria suas próprias conclusões quando ficasse mais velha. Avançando para quando Emily fez 17 anos, do nada Vanessa reapareceu. Era uma tarde comum de sábado. Eu estava do lado de fora cuidando do jardim enquanto Emily estava em cima estudando para uma prova de história. A campainha tocou e achei que fosse um vizinho ou talvez uma entrega, mas quando abri a porta, lá estava ela, Vanessa. Ela estava diferente, toda arrumada, com uma bolsa cara e sorrindo como se fôssemos velhos amigos nos reencontrando depois de um café. James, ela disse, toda doce, como se nada tivesse acontecido. Antes mesmo de eu conseguir processar o que dizer, Emily desceu as escadas e congelou ao ver a mãe. Ela sussurrou mãe, como se não tivesse certeza se estava sonhando. Vanessa se iluminou e abriu os braços. Emily correu para eles e elas se abraçaram como se nenhum tempo tivesse passado. Enquanto isso, eu só fiquei ali parado na porta, me sentindo um completo estranho na minha própria casa. Eu queria poder dizer que isso foi o pior, mas não. Vanessa não voltou só para dar um oi. Ela veio com uma história nova, uma em que eu era o vilão. Por mais que eu quisesse contar toda a verdade sobre como Vanessa foi prejudicial, eu guardei para mim, porque não queria partir o coração da Emily. Nas semanas seguintes, ela começou a passar cada vez mais tempo com Emily, almoços, passeios de compras, tudo. Eu não queria impedir elas de se reconectarem. Emily merecia conhecer a mãe. Mas Vanessa não estava só se reconectando, ela estava reescrevendo o passado. Disse para Emily que tinha ido embora porque eu era controlador, que eu tornava a vida dela impossível. Ela alegou que ficou todos esses anos longe porque não se sentia segura para voltar. E o pior, Emily começou a acreditar nela. Quer dizer, ela não falou claramente acredito na mamãe, mas começaram as perguntas. Por que você nunca tentou encontrar ela, pai? Por que você não deixou ela voltar antes? Como se eu estivesse trancando a porta esse tempo todo. E não era só a Vanessa. Ela trouxe junto o novo marido, Greg. Agora, Greg não parecia um cara ruim. Ele é daqueles tipos super educados, que sorriem o tempo todo e não falam muito.
Mas Vanessa pintava ele como um herói, o padrasto perfeito, que estava ali para preencher as lacunas que eu supostamente tinha deixado. Eu senti a mudança em Emily. Ela começou a ver a mãe e Greg como aquela família perfeita, enquanto eu era só o cara que fez o trabalho pesado enquanto eles não estavam por perto. Um dia, quando eles não estavam, Emily me perguntou: Mamãe disse que você não queria ela por perto, é verdade? Eu juro que parecia que alguém tinha me dado um soco no peito. Tentei me manter calmo. Não, Emily, isso não é verdade. Sua mãe foi embora porque quis. Eu não impedi, nem sabia para onde ela tinha ido. Ela não respondeu, só assentiu como se não soubesse no que acreditar. Essa era a pior parte, ver minha própria filha duvidar de mim depois de tudo que passamos juntos. Vanessa continuou insistindo no teatrinho de família feliz. Ela aparecia com Greg, todos sorridentes, para buscar Emily para mais um passeio. Eu ficava vendo eles saírem, me sentindo um estranho na vida da minha própria filha. Achei que só precisava esperar, deixar Emily cair em si, mas sinceramente não sabia por quanto tempo mais eu aguentaria ver Vanessa reescrever a história e se fazer de heroína na vida da Emily. Passaram-se alguns anos. Emily agora tem 26. Está noiva do namorado Ryan. Gosto dele, ele é gente boa, trabalha duro, trata Emily bem e não é metido a sabe-tudo como alguns outros que ela namorou. Quando ela me contou que ia se casar, fiquei genuinamente feliz por ela. Achei que esse seria um daqueles marcos onde a gente poderia se reconectar, sabe? Imaginei a gente juntos planejando, rindo sobre como casamentos são estressantes, e, sinceramente, achei que teria um papel importante. Quero dizer, eu criei ela. Sempre achei que seria eu a conduzi-la até o altar. No começo parecia que ia ser assim. Emily me pediu ajuda com a lista de convidados e até me mostrou algumas ideias de lugares. Ela parecia animada em me incluir e eu disse que ajudaria a pagar alguns custos. Não sou rico, mas juntei um pouco ao longo dos anos e achei que seria um gesto bacana. Claro, Vanessa estava rondando todas as conversas. Sempre aparecia com sugestões sobre flores, buffet, até o vestido da Emily. No começo tentei ignorar. Não era meu lugar dizer com quem Emily deveria ouvir conselhos, mas então Vanessa começou a se colocar no centro dos planos. Dizia coisas tipo: Ah, eu e o Greg temos contato com um fotógrafo incrível, ou o amigo do Greg tem um salão e pode fazer um preço ótimo. Emily adorava tudo, o que doía um pouco, mas deixei passar. Era o casamento dela, afinal, tudo ia bem, até que um dia, Emily e eu saímos para jantar. Era para ser algo casual, só para colocar o papo em dia e falar do casamento. Fomos a uma lanchonete que frequentávamos quando ela era pequena, e eu estava nostálgico. Estávamos no meio do hambúrguer quando ela veio com isso: Pai, eu estive pensando sobre a cerimônia. Ela começou, olhando para o prato. Eu assenti, achando que ela queria um conselho. Sim, o que foi? Ela respirou fundo e disse: Acho que quero que o Greg me leve até o altar. Congelei por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Greg, repeti, tentando manter a voz firme. Ela sentiu, ainda sem olhar para mim. Sim, ele tem sido tão importante na minha vida nesses últimos anos, e a mamãe achou que seria significativo. Lá estava, mamãe achou. As digitais da Vanessa estavam em tudo isso. Não sabia o que dizer. Só fiquei lá, olhando para ela. Esse era para ser o meu momento. Eu estive presente em tudo, cada evento da escola, cada dia difícil, cada conquista, e agora ela queria o Greg, um cara que apareceu no meio da vida dela, para tomar o meu lugar.
Ok, finalmente disse, tentando manter a voz neutra. Emily parecia aliviada, como se esperasse que eu explodisse. Acho que isso significaria muito para todo mundo, sabe? Não é para te substituir nem nada. Não é para me substituir? Então é o quê? O resto do jantar foi um borrão. Acho que assenti muito e fiz alguns comentários bobos sobre a comida, mas por dentro eu estava fervendo. Como ela não via o quanto isso doía? Cheguei em casa, sentei e tentei entender. Revivi cada lembrança de tê-la criado, me perguntando se tinha errado em algum ponto. Não mostrei amor suficiente? Fiz ela se sentir sozinha? Mas não, não era isso. Eu sabia o que era, Vanessa. Ela vinha trabalhando nisso há anos, plantando sementes, distorcendo a narrativa até Emily acreditar que Greg merecia esse momento mais do que o ponto no dia seguinte. Tomei uma decisão. Se eu não era importante o bastante para levar minha própria filha até o altar, então eu não ia ajudar a pagar o casamento também. Liguei para Emily e disse na lata: Olha, eu te amo e quero que você tenha o casamento que quiser, mas não posso apoiar algo que me coloca de lado. Ela não discutiu, só disse: Eu entendo, numa voz baixa que me fez sentir o vilão. Mas o que eu deveria fazer? Sorrir e assinar um cheque enquanto Greg fazia o papel que passei 26 anos conquistando? Não, obrigado. Claro que a Vanessa não perdeu tempo. Me ligou alguns dias depois, toda doce de mentira. James, fiquei sabendo que você não vai mais ajudar com o casamento. A Emily está muito chateada. Bem, talvez ela devesse ter pensado nisso antes de pedir para o Greg tomar meu lugar. Respondi. James, não seja tão dramático, ela disse, como se eu estivesse exagerando. Não é sobre você, é sobre incluir todo mundo. Ri amargamente. Incluir, menos o cara que realmente criou ela. Vanessa suspirou como se estivesse cansada de lidar comigo. Você está dificultando tudo mais do que precisa. Não pode só ficar feliz por ela? Feliz? Vindo da mulher que abandonou a filha e agora voltou para manipular os fatos? Desliguei antes de dizer algo que fosse me arrepender. Depois disso as coisas ficaram tensas. Emily mal ligava e, quando ligava, era forçado. Vanessa e Greg estavam claramente no centro da vida dela e eu cada vez mais de lado. Fiquei repetindo para mim que essa era a decisão dela, que eu tinha que respeitar, mesmo parecendo um tapa na cara. Mas lá no fundo, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo substituído, não só no dia do casamento, mas na vida dela. Depois daquele jantar e da ligação com Vanessa, eu basicamente desisti de fazer tudo para facilitar para Emily. No começo achei que talvez ela mudasse de ideia, percebesse o quanto isso estava me machucando e reconsiderasse o lance do Greg levá-la até o altar. Mas não. Se alguma coisa, parecia que ela insistia ainda mais. Começou a agir diferente, distante, até fria. Não era grossa, mas sabe quando a pessoa é educada só para manter a paz? Era Emily. Conversas que antes eram naturais agora pareciam forçadas, como se ela só estivesse cumprindo obrigação. Um dia liguei para ela, como sempre fazia: Oi, Amy, como estão as coisas? Está tudo bem, disse, num tom seco. Estou muito ocupada com coisas do casamento. Precisa de ajuda com alguma coisa? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Não, mamãe e Greg estão cuidando de quase tudo. Claro que estavam. Doeu, mas não insisti. Se ela não queria minha ajuda, a não ser financeira, eu não ia mendigar migalhas. Ainda assim,
Era difícil não sentir que eu tinha sido completamente empurrado para fora da vida dela. Isso não era mais só sobre o casamento. Era sobre tudo. Vanessa, claro, estava adorando cada segundo. Sempre aparecia com aqueles comentários passivo-agressivos tipo: "Ah, o Greg está tão animado de ser uma parte tão importante do grande dia da Emily", ou "A Emily tem contado tanto com o Greg ultimamente, isso aproximou eles". Eu queria mandar ela calar a boca, mas sabia que só pioraria as coisas. Vanessa tinha o dom de transformar toda a situação em drama, e se eu explodisse, ela usaria isso para me pintar como esse amargo e irracional. A gota d'água foi quando descobri que Vanessa e Greg basicamente tomaram conta de todo o casamento. Emily nem se deu ao trabalho de me contar sobre algumas decisões importantes, só fiquei sabendo pela minha irmã Laura, que ainda tenta ser pacificadora. A Emily me falou que vai colocar mamãe e Greg na mesa principal com ela e o Ryan, a Laura comentou casualmente um dia. E eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Você vai ficar na mesa da família, com os outros parentes. E como se isso não bastasse, Emily foi além. Ela disse para Laura que não achava que eu deveria fazer discurso no casamento. Ia ficar estranho, ela falou, já que o Greg vai me levar até o altar. Não queremos que pareça que o papai está ofuscando ele. Ofuscando ele? Você está brincando comigo? O cara nem apareceu na vida dela até ela ser quase adulta e agora merece um momento de destaque, enquanto eu tinha que sentar quieto? Ficou pior. Laura depois disse que Vanessa e Emily estavam pensando em tirar meu nome até do programa do casamento, sem pai da noiva, sem reconhecimento do meu papel na vida dela, só Vanessa e Greg em destaque. Quando ouvi isso, percebi que não adiantava mais tentar. Não estavam só me colocando de lado, estavam me apagando completamente. Se era isso que queriam, tudo bem, mas eu não ia ficar lá e deixar acontecer. Depois de tudo, finalmente atingi meu limite. Não ia sentar naquele casamento, sorrir educadamente e ver outro homem levar minha filha até o altar enquanto eu aplaudia dos bastidores. Não, não ia acontecer. Passei alguns dias pensando nisso, tentando pesar minhas opções. Eu poderia engolir tudo e ir só para evitar drama? Talvez. Mas quanto mais eu pensava, mais ficava irritado. Por que eu deveria? Eu criei a Emily, estive lá para tudo enquanto Vanessa sumia e Greg nem sabia que ela existia. Agora eu devia sentar lá e fazer papel de bobo? Não, não ia fazer isso. Então decidi, não ia ao casamento. Quando contei para minha irmã Laura, ela não ficou nada feliz. James, ela é sua filha, disse, exasperada. Você vai se arrepender de não estar lá. Não, Laura, respondi. Do que eu ia me arrepender seria de sentar lá vendo Greg fazer o que eu devia estar fazendo. Não é questão de ser mesquinho, é questão de respeito, e a Emily já deixou claro onde eu estou. Laura suspirou, mas deu para ver que não estava convencida. Eu entendo, mas você não acha que faltar vai só piorar as coisas? Você vai dar a narrativa de bandeja para Vanessa e Greg. Ela não estava errada, mas eu não ia voltar atrás. Eles vão distorcer não importa o que eu faça, disse. Pelo menos assim não vou estar me torturando. E como distorceram? Assim que Vanessa soube da minha decisão, começaram as ligações. Primeiro, ela fingiu ser mãe preocupada. James, você realmente não vai vir? Sabe o quanto isso vai machucar a Emily? Foi ela quem escolheu me magoar, respondi calmamente. Só estou respondendo à escolha dela. Não seja ridículo, disse Vanessa, num tom carregado de desprezo. Não é sobre você, é sobre a Emily e o grande dia dela.
Eu sei exatamente do que se trata, retruquei. É sobre você e Greg tomando conta, como tentam fazer desde que você voltou para a vida dela. Eu não vou participar disso. Foi aí que Vanessa mudou de tática, de preocupada para manipuladora. Se você não for, todo mundo vai ver que tipo de pai você realmente é. Disse, você vai envergonhar a Emily na frente de todos os convidados. Ri, mas não porque achei engraçado. Ah, Vanessa, você me pinta como vilão há anos, não vem fingir que isso é novidade. Se a Emily está envergonhada, talvez devesse pensar por que me sinto assim. Vanessa não gostou da resposta, desligou, mas eu sabia que não ia acabar aí. Logo depois, Emily me ligou. Ela não atacou como a mãe, mas dava para ouvir a frustração na voz. Pai, o que é isso de você não ir ao casamento? Respirei fundo. Emily, pensei muito sobre isso e não posso. Não consigo sentar lá e ver outra pessoa tomar meu lugar. Não é justo comigo. Não é sobre te substituir, ela disse, a voz aumentando. Eu já te falei, o Greg é importante para mim também. E eu, Emily, perguntei, onde eu entro nisso tudo? Você tomou todas as decisões para me colocar de lado, e agora espera que eu só apareça lá para bater palmas. Não consigo. Emily suspirou pesado, como se ela fosse a vítima. Estou tentando agradar todo mundo, pai. Por que você tem que dificultar? Não estou dificultando nada, falei firme, estou me defendendo. Você fez sua escolha, essa é a minha. Isso não caiu bem. Ela resmungou algo sobre eu ser egoísta e desligou. Fiquei um tempo sentado depois dessa ligação, mas sabia que não podia ceder. Então começaram as tentativas de me fazer sentir culpado. Vanessa começou a ligar para parentes, dizendo que eu estava abandonando a Emily no dia do casamento. De repente, tive primos, tios e até uma tia com quem não falava há anos ligando para dar opinião. James, vai lá, é só um dia, não deixe isso arruinar seu relacionamento com a Emily. Não é só um dia, respondi, é o resultado de anos da Vanessa distorcendo tudo para o benefício dela. E isso é só a gota d'água. Até minha mãe entrou na história, e embora tenha sido com boa intenção, também doeu. Filho, você sempre foi um ótimo pai, não deixe isso ser o que a Emily vai lembrar. Mãe, foi ela quem decidiu me cortar, respondi, tentando não me abalar. Não vou sentar lá e deixar ela e Vanessa fingirem que eu não existo. Não importa quanto tentaram me fazer sentir culpado, não mudei de ideia. Eu sabia que todos estavam ouvindo a versão da história da Vanessa e da Emily, e ninguém se importava em perguntar como eu me sentia. Os dias antes do casamento foram brutais. Por todo lado alguém perguntava se eu estava animado para o grande dia. Eu só sorria e assentia, mantendo minha decisão para mim mesmo. Não queria mais gente se metendo ponto no dia do casamento, fiquei em casa. Não queria estar nem perto daquela bagunça. Passei o dia limpando a casa, organizando a garagem, qualquer coisa para não pensar no que estava acontecendo. Mais tarde, a Laura me mandou mensagem: Bem, você perdeu um show e tanto. O que aconteceu? Perguntei, só meio interessado. A Vanessa fez um discurso sobre como o Greg foi um pai presente, nem mencionou você. Não fiquei surpreso, mas mesmo assim doeu. Claro, respondi. Apesar de tudo, não me arrependi da minha decisão. Estar naquele casamento teria sido como passar sal na ferida. Ficando em casa, pelo menos mantive minha dignidade. Vanessa e Emily poderiam inventar as histórias delas como quisessem, mas eu sabia a verdade. Às vezes,
se defender significa ir embora. Por mais que doa ponto depois de faltar ao casamento, passei muito tempo refletindo sobre tudo. Fiquei pensando em uma coisa: se Emily estava tão disposta a me colocar de lado agora, o que isso significava para o futuro? Percebi que, se ela era capaz disso agora, não era difícil imaginar ela continuando a seguir a narrativa da Vanessa ao longo do tempo. E se isso fosse só o começo? E se o resto da minha vida fosse passado como nota de rodapé na história da Emily enquanto Greg e Vanessa ocupavam o centro? Não podia deixar isso acontecer. Foi aí que decidi mudar meu testamento. Era questão de me proteger. Se ela queria que o Greg fosse quem ela via como pai, então tudo bem, ele podia ficar com todas as responsabilidades desse papel, até depois que eu me fosse. No dia seguinte, liguei para meu advogado e marquei uma reunião. Quando cheguei ao escritório, disse que queria tirar a Emily como beneficiária e deixar tudo para a caridade e para minha irmã Laura. Meu advogado levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Fez algumas perguntas, provavelmente para ter certeza de que eu não estava agindo só por raiva, mas expliquei meu motivo. Ela escolheu outra pessoa para esse papel, só estou tornando oficial. O processo foi simples, mas saí do escritório sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza. Por um lado, senti que finalmente estava me defendendo. Por outro, foi difícil deixar de lado o futuro que sempre imaginei, um em que eu e a Emily éramos próximos, onde eu via ela crescer, formar família. Achei que essa decisão ficaria em segredo por muito tempo, talvez até depois da minha morte, mas de alguma forma Emily descobriu em poucos dias. Aposto que foi a Laura quem deixou escapar, embora ela jure que não. De qualquer forma, a ligação que recebi da Emily não foi nada agradável. Pai, que diabos é isso de me cortar do testamento? Ela disse, nem se deu ao trabalho de cumprimentar. Suspirei, já me preparando para a discussão. Acho que você já sabe por quê, Emily. Não sei, ela rebateu. Você só está fazendo isso para me punir, não é? De jeito nenhum, disse calmamente, não é castigo, é limite. Você fez sua escolha, agora eu estou fazendo a minha. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse, você está sendo ridículo. Você é meu pai. Só porque incluí o Greg não quer dizer que você não importa para mim. Ações falam mais alto que palavras, respondi. Você não só incluiu o Greg, você escolheu ele. Deixou claro quem você vê como seu pai nos momentos que mais importam, e eu estou respeitando essa escolha me afastando. A voz dela começou a tremer e deu para perceber que estava emocionada. Então é isso? Você vai me cortar totalmente? Não. Vamos chamar de outra coisa, falei firme. Estou traçando um limite. Passei anos te colocando em primeiro lugar, Emily, mas não vou continuar se você não valoriza o que fiz por você. Ela não falou muito depois disso, disse algo sobre como eu estava sendo injusto e desligou o ponto nos dias seguintes. Esperei que ela ligasse de novo e tentasse conversar, mas o telefone ficou mudo. Em vez disso, comecei a ouvir outros parentes, claramente influenciados pela versão da Vanessa. Vanessa, claro, aproveitou e contou para todo mundo. Ligou para Laura, dizendo como eu estava sendo cruel e como isso estava machucando a Emily. Até disse para alguns parentes que eu tinha deserdado a Emily completamente. Mas quer saber? Eu não me importei. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava me defendendo. Não ia deixar Vanessa nem ninguém ditar como eu deveria me sentir ou o que devia fazer. Alguns dias depois, recebi uma última ligação da Emily. Dessa vez ela não gritou, mas o tom era mais frio do que nunca.
Só quero saber uma coisa, ela disse. Você ainda se importa comigo? Senti meu coração afundar, mas mantive a firmeza. Claro que me importo com você, Emily. Sempre vou me importar. Mas se importar com você não significa deixar você me tratar como se eu não importasse. Você quebrou algo entre nós que levaria anos para consertar, se é que vai consertar. Ela não disse muita coisa, só agradeceu por eu ser honesto, com o tom mais sarcástico possível, e desligou. Cortar laços não foi fácil. Por semanas fiquei me perguntando se fiz a coisa certa. Mas toda vez que pensava nisso, chegava à mesma conclusão: eu precisava me proteger. Se Emily não enxergava o valor do que fiz por ela, não ia continuar investindo em um relacionamento de mão única. Achei que depois disso elas seguiriam com a vida delas e eu seguiria com a minha. Mas o que eu não esperava era que a teia de mentiras da Vanessa começasse a desmoronar tão rápido, e de um jeito tão público. Tudo começou com minha irmã Laura. Ela vinha segurando a língua há meses, tentando ser neutra, mas depois de ver como Vanessa e Emily distorceram a história, ela não aguentou mais. James, me disse um dia, fiquei calada demais. Vanessa fala mal de você para todo mundo e é nojento. As pessoas precisam saber a verdade. Laura, não vale a pena, tentei evitar que ela entrasse no drama. Vale sim, ela insistiu. Vanessa te difama há anos e a Emily acredita em tudo. Se eu não falar nada, ninguém vai falar. Não tentei impedir, parte de mim queria mesmo que a verdade viesse à tona. Ponto de virada veio no encontro de família na casa da Laura. Vanessa não estava lá, graças a Deus, mas Emily apareceu, toda sorridente como se nada estivesse errado. Laura viu e não aguentou mais. Então, Emily, disse alto bastante para todos ouvirem, você realmente acredita em todas essas besteiras que sua mãe contou sobre por que ela foi embora? Emily ficou surpresa, claramente pega de surpresa. Do que você está falando? Estou falando da sua mãe sair por aí dizendo para todo mundo que o James era controlador e por isso ela saiu, disse Laura, a voz afiada. Você acha mesmo que essa é a verdade? Emily ficou desconfortável. Foi o que a mamãe me disse. Pois ela está mentindo, Laura disparou. Quer saber o motivo real da sua mãe ter ido embora? Não foi por causa do seu pai, foi porque ela teve um caso e engravidou. Ela fugiu porque não queria encarar as consequências. Pergunta para ela onde ela esteve nos primeiros anos depois que sumiu. Pergunta sobre a criança que ela teve e deu para adoção. Seu pai ficou, criou você e nunca falou nada porque não queria destruir a imagem dela para você. E é assim que você retribui. Emily não disse nada, só ficou lá parada, abrindo e fechando a boca, como se tentasse achar uma resposta. Não estava lá nessa conversa, mas Laura me ligou depois para contar tudo. Desculpa, James, sei que não era meu lugar, mas não aguentei. Emily precisava ouvir a verdade. Não se desculpe, falei. Já era hora de alguém falar. As consequências foram imediatas. Emily confrontou a Vanessa e, claro, a Vanessa negou tudo no começo, mas o problema das mentiras é que são difíceis de manter, especialmente quando as pessoas começam a perguntar. Pelo que ouvi, o Greg escutou uma dessas discussões entre Vanessa e Emily, e aí as coisas desandaram de vez. Pelo que soube, ele não fazia ideia do passado da Vanessa. Ela tinha se feito de vítima por tanto tempo que até ele acreditava. Descobrir que ela tinha mentido sobre algo tão grande abalou ele profundamente. Quer dizer que você teve um caso, teve uma criança e nunca me contou, Greg teria dito numa das brigas. Não é assim,
gritou Vanessa. Isso foi anos atrás. Não importa mais. Importa para mim, ele retrucou. Você mentiu para mim esse tempo todo. Como posso confiar em você agora? Greg não ficou muito tempo depois disso. Logo espalhou-se que ele fez as malas e foi embora. Vanessa tentou justificar, dizendo que Greg não aguentou a verdade e estava abandonando ela, mas aí as pessoas começaram a enxergar quem ela era. Até os amigos da Vanessa, gente que ficou ao lado dela por anos, começaram a se afastar. Ninguém gosta de ser enganado, e a Vanessa mentia havia muito tempo. Emily não me procurou desde que tudo aconteceu, mas sei que ela ouviu a verdade. Se vai acreditar ou não, depende dela. Não espero um pedido de desculpas ou reconciliação, mas espero que ela pense bem em tudo isso. Fiquei na minha por algumas semanas, achei que estava superando, até que um dia bateram na minha porta. Abri e vi Emily parada lá, com cara de cansada, como se não dormisse há dias. Por um momento, senti pena, mas logo lembrei de tudo o que aconteceu. Oi, pai, disse baixinho. Apoiei no batente, mantendo o rosto neutro. Emily, o que faz aqui? Queria conversar, respondeu, nervosa. Por favor. Soltei um longo suspiro. Parte de mim queria fechar a porta, mas outra parte, aquela que lembrava de ninar ela quando era bebê, não conseguiu. Tá bom, falei, dando passagem. Ela sentou no sofá, eu fiquei de pé, de braços cruzados. Sobre o que é isso? Ela olhou para as mãos, claramente tentando achar as palavras. Estive pensando muito em tudo, sobre o casamento, sobre a mamãe, sobre como te tratei. Não falei nada, só esperei ela continuar. Eu sei que errei, disse, a voz tremendo. Deixei a mamãe me manipular e não parei para pensar no quanto estava te machucando. Fiz você se sentir como se não importasse, e era a última coisa que eu queria. As palavras ficaram no ar, mas não bateram como acho que ela achou que bateriam. Esperei tanto para ouvir ela admitir a verdade, mas agora que estava ouvindo, não parecia suficiente. Por que agora, Emily? Perguntei, tentando manter a voz firme. Por que vir aqui agora, depois de tudo? Ela olhou para mim, olhos cheios de lágrimas. Porque eu sinto muito. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero consertar. Quero fazer certo. Dei uma risada amarga. Consertar, Emily? Isso não é algo que se conserta. Você não só me magoou, você me substituiu. Deixou claro que Greg e Vanessa eram sua prioridade, e agora que tudo desmoronou, quer voltar e fingir que nada aconteceu. Não é isso, disse, a voz falhando, é só que eu sinto sua falta, pai. Sinto falta de nós. Balancei a cabeça, mais cansado do que bravo. Emily, passei 26 anos te colocando em primeiro lugar. Dei tudo de mim. E quando chegou a hora de você me dar um pouco de lealdade, escolheu eles. Você faz ideia do que isso me fez sentir? Ela não respondeu, só limpou o rosto, chorando. Fico feliz que você esteja começando a ver a verdade sobre a Vanessa, continuei, mas não é só sobre as mentiras dela. É sobre confiança, Emily, e não sei se algum dia vou conseguir confiar em você de novo. Os ombros dela caíram e parecia que queria sumir no sofá. Então é isso? Perguntou. Suspirei, passando a mão no cabelo. Não sei o que o futuro reserva, Emily, mas agora eu preciso de espaço. Preciso de tempo para me curar, e não posso fazer isso com você na minha vida. Ela ficou sentada um momento,
como se não soubesse se devia discutir ou aceitar. No fim, assentiu. Eu entendo, sussurrou. A acompanhei até a porta e, quando ela foi sair, virou para mim. Eu realmente sinto muito, pai. Espero que um dia você possa me perdoar. Não disse nada, só acenei de leve antes de fechar a porta. Enquanto isso, Vanessa ainda estava lidando com o próprio desastre. Logo soube-se que Greg tinha dado entrada no divórcio, e a maioria da família se afastou dela. Estava sozinha, e sinceramente, eu não ligava. Ela fez a própria cama. Não vou dizer que tem sido fácil. Ainda tem dias em que sinto falta de como as coisas eram com a Emily, antes da Vanessa voltar e virar tudo do avesso. Mas aprendi que às vezes a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é se afastar de quem te machuca, mesmo que seja família. Talvez um dia eu e Emily encontremos um caminho de volta um para o outro, mas por enquanto estou em paz com minha decisão. Já passei tempo demais da minha vida dando para pessoas que não me valorizam. É hora de colocar a mim mesmo em primeiro lugar,